Neste vídeo mostraremos alguns casos de hemorragia extracraniana que acontece principalmente no recém-nascido e na criança pequena. Veja estes três esquemas, são três situações diferentes. Um é o cefalohematoma, outra é a hemorragia subgaleal ou hematoma subgaleal e outra é o caput succedaneum. No cefalohematoma, acontece uma hemorragia e, portanto, um hematoma entre o periósteo, que está representado aqui em azul, e a tábua óssea externa, né? A calota craniana. Então, essa hemorragia levanta o periósteo e forma esse abaulamento aqui, delimitado pelo periósteo. E como a gente sabe que o periósteo envolve a tábua óssea, quer dizer, ele passa da superfície externa para a superfície interna no local das suturas e das fontanelas, então esse hematoma fica restrito a essa região. Ele não cruza sutura e não cruza fontanela, exatamente porque o periósteo não cruza as suturas e não cruza a fontanela. Ele envolve o osso, quando chega na sutura ele se rebate e se continua com o periósteo na superfície interna. Então essa é a característica do cefalohematoma. Já o hematoma subgaleal, o hematoma acontece entre o periósteo e a galha aponeurótica, que é uma membrana espessa de tecido conjuntivo denso que existe no couro cabeludo. E, portanto, ele atravessa as suturas e fontanelas, porque ele não é restrito pelo periósteo, ele está por fora do periósteo. E a galha aponeurótica, ela não se insere nas suturas e nas fontanelas, né? Ela tem uma inserção muscular em músculos frontal, occipital e os músculos temporais. Então, esse hematoma, ele habitualmente é mais extenso e ele cruza as suturas. E já o caput sucedâneo, na verdade, não é um hematoma, é um edema do tecido subcutâneo e da pele do couro cabeludo. Também cruza as suturas. Nesse esquema aqui está demonstrado claramente aqui um cefalohematoma. Veja aqui a hemorragia, né, o coágulo, levantando o periósteo, que é essa membrana translúcida fina, né? Aqui o periósteo foi cortado aqui para demonstrar. O periósteo está aqui está o osso, e veja que o hematoma fica por baixo do periósteo, entre o periósteo e a superfície óssea. E ele chega até na sutura e para exatamente na sutura, ele não atravessa a sutura. E aqui o hematoma subgaleal, aqui a galha aponeurótica fica aqui, e o hematoma subgaleal fica entre o periósteo e a galha aponeurótica, e ele cruza as suturas. Aqui nós temos uma tomografia de recém-nascido com cefalohematoma. Observe aqui nas regiões parietais, esta é uma reconstrução no plano coronal. Veja aqui dois grandes hematomas, né? Veja que são espontaneamente hiperdensos. E eles vêm aqui e eles são delimitados aqui na sutura. Ele não atravessa de um lado para o outro. Esse aqui parou aqui na sutura sagital, o outro veio e parou também na sutura sagital. Característica típica do cefalohematoma. Aqui um outro caso, corte no plano axial, tomografia de crânio sem contraste. Você vê aqui o osso, né? O osso parietal, e você vê aqui essa coleção bastante heterogênea, que é o hematoma subperiosteal, que é o cefalohematoma. Veja que já tem alguns pontos de calcificação na cápsula, né, no periósteo. Aqui o periósteo já está ossificando. Essa é uma das evoluções do hematoma subcapsular. Ele pode se reabsorver completamente ou ele pode ossificar
o periósteo e ele pode inclusive ossificar aqui internamente também. Aqui um outro caso, a reconstrução no plano sagital. Veja aqui o hematoma, inclusive tem um nível líquido. O hematoma exatamente aqui nessa localização aí, parietociptal. Aqui um outro caso, veja aqui a imagem típica do hematoma com essa formação em crescente, aqui no osso parietal esquerdo. Aqui um outro caso típico, veja que este aqui é um volumoso hematoma, uma grande coleção. Aqui é a sutura lambidoide, veja que ele termina aqui na sutura lambidoide e aqui é mais ou menos o nível da sutura coronal. Veja que ele termina aí na sutura, ele não atravessa para lá nem para cá. Então, típico aí do cefalematoma. E aqui um cefalematoma ossificado. Veja que o cefalematoma habitualmente ele é reabsorvido espontaneamente aí em poucas semanas, no máximo aí em alguns meses, 2, 3, no máximo 4 meses. Mas ele pode evoluir com ossificação. Veja que aqui ossificou a periferia do cefalematoma e ficou uma coleção líquida, então delimitada por essa ossificação. Aqui na janela óssea você vê nitidamente a ossificação. Aqui dentro pode ficar líquido, às vezes pode ter um conteúdo heterogêneo ou pode ter calcificações também. Observe aqui um cefalematoma que está em processo de ossificação, veja aqui o hematoma e aqui já ossificação na sua periferia. Aqui a reconstrução no plano coronal, veja lá o periósteo já se ossificando e aqui no plano sagital, veja o periósteo já se ossificando ao redor da coleção. Aqui outro cefalematoma ossificado, veja que houve uma ossificação na periferia e esse aqui inclusive tem densidade de tecidos moles. Não se deve confundir isso aqui com tumor. Ele tem densidade de tecidos moles porque na verdade ele tem um alto conteúdo proteico aí dentro. Aqui um cefalematoma ossificado, esse aqui praticamente ossificou quase todo, né? Aqui na janela óssea você vê que ficou uma pequena coleção, mas dá a impressão que é um espessamento da calvária, mas não é um cefalematoma que evoluiu para uma extensa ossificação. Aqui um outro cefalematoma também ossificado, veja que a imagem sempre se repete, né? E aqui um cefalematoma também ossificado, veja que tem ossificação ali dentro do cefalematoma, dentro da coleção. Então, neste vídeo, o objetivo era mostrar aí casos de cefalematoma, tanto na fase aguda quanto na fase crônica, que aí ele pode se ossificar. Ok? Até o próximo vídeo.